história preta não tem como começar sendo uma pessoa brasileira. Eu digo entre aspas porque a gente fala sobre a colonialidade, que é reflexo da colonização, isso é, como ficou a nossa vida enquanto pessoas pretas pós o período escravocrata no mundo inteiro. Então, eu gosto de dizer que sou uma pessoa preta em diáspora porque a gente entende o conceito de diáspora quando povos se movem da sua terra-mãe de forma espontânea ou de forma forçada. Nós, pessoas pretas, fomos retirados da nossa terra-mãe e tolhidos do nosso direito de saber a nossa história de forma forçada durante o período escravocrata. Mas eu gosto de trazer aqui uma percepção de que a nossa história ela não começa a partir do período colonial, a partir do momento que os europeus entraram lá no continente africano e fizeram todo esse movimento. Então eu gosto de falar sobre história diante de um conceito de afrocentricidade. O que é afrocentricidade? É você pensar a sua história, os seus afetos, a sua vida a partir de uma referência dentro do continente africano. Indo muito mais lá atrás, é interessante que a gente pense que o berço da humanidade é Kemet, que atualmente é chamado de Egito, e Kemet significa terra preta. E eu gosto de falar de Kemet porque antes mesmo do período colonial, é onde começa a nossa organização, a nossa civilização. Então, a gente é tomado por um conceito histórico que é totalmente deturpado, de que toda a civilização, os seres pensantes, quem determina o que é certo e o que é errado é a Europa. Então, a gente chama, quando a gente começa a estudar essa questão de afrocentricidade, isso é, as minhas referências no continente africano, a gente chama a Europa e tudo que cerca essa questão da colonização e colonialidade de Ocidente. Então, eu gosto de trazer aqui alguns questionamentos, como exemplo de Kwame Nkrumah, que ele traz algo que a gente chama de paradoxo da África, que é: o continente africano é o continente mais rico do planeta e ainda assim ele sofre com alguns dos índices mais bizarros de miserabilidade em alguns dos seus países. Então a gente vê aí um continente que conseguiria sustentar toda a humanidade com seus recursos, com a sua terra, com tudo, e essa exploração que foi concedida e foi dada a partir da colonização, ela faz com que muitas vezes o próprio continente não tenha os recursos da sua própria terra. Mas é importante também pensar a história do continente africano e das pessoas pretas em diáspora, isso é, que foram retiradas da sua terra-mãe. É importante que a gente pense que não é só na questão econômica que a gente foi podado. A gente foi podado também da nossa humanidade quando a gente, atualmente, século XXI, pensa que para a gente ser civilizado a gente precisa falar inglês, para que a gente seja humanizado, que a gente alcance uma riqueza ou uma coisa, que a gente seja cristão. E tudo isso são ideias que vieram do continente europeu. Eu gosto de trazer aqui a história, que eu acho que tem muito que a gente ainda acabou perdendo, mas o pouco que eu tento resgatar da nossa história enquanto povos africanos em diáspora, afro-latinos, né, algumas pessoas chamam, é importante que a gente consiga ter dois caminhos. Não dá para ignorar a história que é contada e que é vendida, porque é ela que vai fazer com que você tenha o jogo de cintura para acessar lugares. Exemplo, um Enem. Você não vai chegar contando história de Kemet, você vai contar o que está no teu livro. Mas é importante também que, para o seu conhecimento pessoal, você entenda que o seu povo é um povo extremamente inteligente. A gente sabe que a matemática, a química, ela nasce lá em Kemet, ou no Antigo Egito, o que vocês quiserem chamar. Então é muito importante que esse movimento da afrocentricidade, ele seja feito não só por mera questão de curiosidade, eu quero saber a história do meu povo, mas é porque muitas vezes a gente vê coisas que são aplicadas no nosso dia a dia que você fala, caraca, isso não me serve. E você se sente um peixe fora d'água, você se sente um estranho no ninho, mas é porque essa história não foi feita pelo seu povo.